Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula Programação em PHP. Hoje nós vamos trabalhar como se fosse uma super aula, tá? Programação. Nós vimos na última aula a questão de buscar os dados, né, na tabela do banco de dados. Temos Trouxemos isso na forma de tabela e tudo. E hoje eu quero ver se a gente trabalha a inserção, a exclusão, a edição desses dados, certo? Eu peço que o vídeo ele foi programado para mais ou menos 1 hora de duração. Então, assim, algumas coisas eu vou passar mais rápido, né? Mas a vantagem de um vídeo é que se você pode pausar, voltar, executar de novo, né? Até entender o que de fato está sendo explicado, tá certo? Então, eu vou começar aqui criando uma tabela no nosso banco de dados, bem rapidinha. Ó, eu criei um banco, ele chama PHP, tá? Qualquer banco, vocês criar, pode tá? Tranquilo. Essa parte de banco é muito simples, tá? Então, com ele selecionado, eu vou criar uma tabela, create table, vou chamar ela de pessoa, tá? E essa tabela pessoa, ela vai ter três campos. Quais são eles? O ID, o nome e a idade. Né? Por que eu vou trabalhar com a tabela tão pequena? Porque a intenção aqui é mostrar para vocês como que a gente faz a inserção lá no PHP, a edição, a exclusão e a consulta, certo? Então aqui int not null auto incremente, tá? Para o banco de dados cuidar de fazer o incremento numérico. Varchar 255 de tamanho, tá? E aqui idade, vamos colocar um int de 3, né? Ou que a pessoa chega até cento e poucos anos. Not null, não pode ser null. Então, eu falo que todo mundo tem que ser preenchido e a nossa primary key é o nosso ID, certo? Esse é o código da nossa tabela. Vou executar F9 e aqui no SQL venho aqui na raiz, né? A gente chama esse root, localhost raiz, botão direito e refresh, tá? Apareceu o banco PHP aqui à esquerda, expando, vou em tabelas e temos a tabela pessoa, certo? Pessoal, olha só. O que nós vamos usar de código lá no PHP? Nós vamos usar o select from pessoa para listar, né, fazer as consultas. Nós vamos usar o insert into. Nós vamos usar o update. Já vou colocar as instruções aqui, tá, pessoal? Então, insert into pessoa. Aí a gente vem e define os nomes das colunas, né? Então, nome, vírgula, idade. Por quê? Porque o ID ele é autoincremental, então não precisa. Valores, né? Os valores eles têm que vir, pessoal, dentro de aspas simples, quando for texto ou data. E quando for numeração, simplesmente fora da aspa. Então aqui eu já vou colocar o nome Paulo, por exemplo, e eu vou colocar 36, tá? Lembrando que todo comando ele tem ponto e vírgula no final aqui no SQL, certo? O update seria o seguinte: update pessoa, que é o nome dela, tá? Set, que é o nome do campo que eu vou alterar. Aí vamos supor que eu quero alterar o nome, tá? Então, o nome recebe Paulo Oliveira. Quero acrescentar um sobrenome, por exemplo. Só que no update a gente tem que obrigatoriamente usar a cláusula where, senão ele vai fazer alteração em todas as linhas da é isso que então where, onde o ID, né, for igual a o ID que for lançado no primeiro insert. Então vou fazer esse insert aqui, ó. Vou executar ele, tá? Volto aqui para o table data e dou um atualizar, certo? Então tá lá, 1 Paulo 36. Então aqui eu sei que o ID é 1, então eu já coloco ele aqui no final, coloco um ponto vírgula. Notem que eu não coloco o aspas simples, tá? Colocando quando é campo numérico, pessoal, não precisa colocar, tá bom?
Então, aqui eu faço, dou um play aqui no processo, volto lá no Table Data e atualizo, tá? Paulo Oliveira atualizado, certo? Aí eu vou inserir novamente, né, o mesmo valor, vou inserir o Paulo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz a exclusão, certo? Nós vamos usar o ID2, porque é o nome incompleto. A instrução de exclusão ela é muito simples, né? Delete from o nome da tabela, pessoa, onde, né, senão vai excluir a tabela inteira, onde o ID for igual a 2. Então, isso é o comando para fazer a execução da exclusão, certo? Então, demos o play aqui, sucesso, né? Aqui a gente atualiza. Pessoal, em síntese, programas, né, é isso aqui. Saber isso aqui, manipular o banco de dados dessa maneira, as tabelas dessa forma, e sabendo isso a gente consegue, né, trabalhar com alguma linguagem de programação e montar um sistema, tá? Então, pessoal, olha só, deixa eu só ver se está fazendo. Beleza? Agora nós vamos lá para o PHP, tá? Nas aulas anteriores, a gente viu, né, que a gente precisa estar dentro da pasta Docs, né? A gente cria uma outra pasta. Minha pasta aqui, ela se chama aula 0805, que é o dia de... Eu posso clicar nela aqui, arrastar ela para o Sublime, soltar, tá? Clicar nela aqui, Sublime solta. Ah, não, ela já está aberta aqui, ó. Podem ver, eu vou só remover essa aqui. E aí eu continuo ela, certo? Então, aqui dentro eu não tenho nada, né? Eu arrastei ela, ó, eu vou fechar de novo, né? Ó, eu pego aqui, seguro e arrasto lá para o Sublime. Solto, aí ele abre aqui para mim, certo? Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um arquivo, tá? Nome config.php ou conexão. De conexão, tá? Conexão.php, tá? Por quê? Através dele a gente vai conectar o banco de dados, né? A gente vai usar ele em todas as outras. Esse conexão a gente já viu em outras aulas também, eu vou fazer ele bem rápido aqui. A gente sabe que nós temos as credenciais de acesso ao banco já, são o, o host, né, que é o lugar que o banco está. Aí eu vou no Sublime, gente, eu pressiono aqui, ó, Ctrl Shift D, e ele duplica a linha, tá? Então, host, user, base, que eu vou chamar de senha, né, BD, por exemplo, certo? Esse cara aqui, host, é localhost, que o nosso banco está na máquina local. User é root, a senha é em branco e o nosso banco ele se chama PHP. Professor, posso fazer assim, ó? Posso, tá? Daria meio que um só. A gente ganhar, seria ganhar espaço, tá? Aí, o que que a gente faz? Cria uma variável. Então, ela vai receber uma função nativa do SQL que se chama MySQLi underline connect, certo? Esta função ela tem três parâmetros, que são host, tá? O primeiro, o segundo, user, e o terceiro, pass, que seria a senha. Então, lugar onde o banco está, usuário e senha, tá? E aí a gente vem com a outra parte aqui, certo? Aí a gente vem para escolher o banco, né? O banco ele tem assim, ó, MySQLi select, tá? E aí a gente passa a nossa, os dados dentro, vírgula, e a gente escolhe ou poderíamos colocar aqui PHP, que é o nome do banco, ou como já está definido ali, coloca o BD, certo? Pronto, gente, nosso arquivo de conexão está pronto, tá belezinha. Aqui a gente pode fazer como eu falei aquela vez, né? Verificar se a conexão ela está de fato. Rede barra H1
só para verificar se está conectado, né? Tá. Bom, como que a gente acessa isso? Tem gente com dificuldade até hoje. Olha só, abrimos o navegador aqui, uma nova aba, localhost, digita localhost, barra. Qual que é a pastinha que a gente criou? Aula, no meu caso, né? 805, certo? Deu Enter, ele vai listar as páginas que estão dentro da pasta, se não tiver uma página com nome de index, ou index PHP ou index HTML, certo? Então aqui está a nossa conexão, a gente clica, vou aumentar a nossa conexão, está conectada ao banco, certo? Bom, dito isso, né, já foram 10 minutos de aula, vamos progredir aqui, vamos avançar. E agora, quem quiser manter, pode manter, mas teria que sumir com essa mensagem aqui, senão ficaria aparecendo, tá? Então, ó, função nativa do PHP que faz a conexão, função nativa do PHP que escolhe o banco, certo? Essa é tudo variável, né? A de cima, essa aqui usa 3 parâmetros e essa aqui usa 2 parâmetros, tá bom? Agora a gente vai criar, vou tentar fazer bem rápido aqui, o nosso arquivo que vai acessar vai fazer a consulta, né? Então eu vou chamar ele de index, tá? Ele de index porque eu quero acessar essa pasta e a primeira coisa que eu quero ver é os dados inseridos no banco, tá? Então aqui, primeira coisa que eu faço, abro a tag PHP, require const, conexão.php, lembrando que a gente está chamando porque está no mesmo diretório, tá? Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Lá no banco de dados, eu já tinha impresso os comandos que a gente vai usar, certo? Então, eu quero selecionar dados, né? Eu quero buscar dados em uma tabela. Então, eu copio para C, porque é uma string, né? Coloco um ponto e vírgula. E isto aqui, eu vou guardar dentro da variável, que eu vou chamar de consulta, certo? Essa consulta aqui, pessoal, nós precisamos ir lá no banco e acessar, né? Agora, veja só, é o pulo do gato. Para a gente não precisar ficar pegando todo esse código e repetindo todas as páginas, a gente só faz a inclusão uma linhazinha, certo? Mas vocês precisam ter em mente que vocês vão usar essa variável para executar os comandos de acesso ao banco de dados. O que equivale a dizer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável que vai se chamar resultado da consulta, tá? Vou dar um igual aqui, porque ela vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Uma função nativa do MySQL, PHP, né? Que se chama MySQLi Query, ou seja, essa é a responsável por executar de fato as consultas, os comandos SQL em si. Eu coloquei aqui para ficar intuitivo, só que vai ficar muito grande, então eu vou tirar o resultado. Tá? Vou simplesmente ponto e vírgula. Quais parâmetros que essa função usa, gente? Dois. O primeiro é a conexão, né? De falar aqui. Então, e o segundo, separado por vírgula, é o comando que a gente quer executar. Certo? Então, isso aqui já foi lá no banco, pessoal, e buscou o que a gente tem de dados lá na tabela pessoa. Certo? Agora, o que a gente tem que fazer é saber como mostrar isso para o usuário ali na página, no front-end. O que a gente faz? Estrutura de repetição, né? Obviamente. Aí eu vou colocar assim, ó, vetor. Vou chamar de vetor linha para ficar mais compreensível para vocês. Vetor linha, a cada loop que ele fizer, ele vai fazer um MySQLi fetch array, ou seja, vai converter a primeira linha do objeto em um array, certo? Só que eu preciso do parâmetro, né? Qual parâmetro? Esse aqui, objeto, e já está, digamos, com essa massa de dados concentrada, certo? E aí, toda vez que o loop executar uma vez,
vai fazer isso aqui, vai quebrar em um array e vai armazenar aqui dentro, certo? Então aqui, aí eu já consigo fazer a exibição dos meus dados, né? Que eu vou fazer, ó, echo. Aí eu entro dentro do meu vetor linha. E o meu vetor, gente, em PHP, a gente sempre usa colchetes, tá? Quando é vetor com índice numérico, a gente vai usar posições, por exemplo, 0, 1, 2, 3, por aí vai. Nesse caso, a gente vai usar os nomes das colunas, ID e idade, certo? Para exibir esses dados. E esses nomes, pessoal, que são, digamos assim, os nossos índices, eles têm que estar entre aspas simples, tá? Então aqui, primeira coisa que eu quero exibir, nosso ID, certo? Posso dar um ponto e vírgula aqui, tá? Posso também fazer uma concatenação com um tracinho, tá? Só para ficar mais fácil de ver. Aí eu venho, Ctrl C, V, U, certo? Mais um tracinho, e aí eu coloco o idade, certo? Então vamos ver como é que tá ficando, ó. Eu reto, Ctrl S. Olha só, agora eu vou voltar lá no navegador, vou tirar o conexão PHP, vou apagar e dar um Enter. Ó, a gente tem lá, Paulo Oliveira, 36. Pessoal, o que eu ensinei para vocês na aula anterior, que eu vou passar bem de forma mais, é como jogar esses dados na tabela, tá? Aí a gente vai envolver o quê? O HTML, certo? Então nós vamos fazer o quê, ó? Vamos voltar para PHP. Aqui na linha 8, ó, vou dar 2 Enter, vou fechar a minha tag. Entender já já por quê. Eu vou abrir ela de novo, certo? Gente, aqui eu vou colocar a minha tabela, digamos, o meu cabeçalho, né? Cabeçalho da tabela. Vocês lembram que um TR é uma linha, né? E essa linha, ela tem colunas, tá? Então, aqui, primeira coluna é o ID, segunda coluna, nome, terceira coluna, gravando, tá gravando. Travou, destravou, beleza. Então, aqui, idade, Fire. Então tá, aqui a gente tem, pessoal, a nossa tabela pronta, tá? Eu poderia fechar ela aqui, só que aí ela, na verdade eu vou fechar, vou colocar aqui um border 1, tá? Para vocês verem a borda e vou falar que o width dela, a largura é 100%, tá? Então uma coisa mais assim bonita de se ver na tela, tá? Então lá aqui, ó, vou dar F5, aí a gente tem nome e a idade. ID, nome e idade, certo? Essa é a nossa tabela. O pulo do gato é o quê? Jogar isso aqui para dentro, né, da tabela. Criar linhas com esses dados, correto? Então aqui vou voltar aqui. Esse table, gente, ó, ele tem que ser finalizado depois que fizer a repetição das nossas linhas, certo? Então, o que eu vou usar para repetir essas linhas minhas? O código PHP, certo? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Ó? Dentro da tabela, eu vou colocar um echo, vou criar uma linha, certo? Posso já fechar essa linha? Posso testar. Ver. Aqui a gente tem o barrinha, né? Agora, pessoal, eu vou jogar isso aqui dentro das colunas. O que é coluna? Não é TD? Então eu vou dar ver, vou fazer a primeira, tá? TD. Aqui a gente tem que concatenar. E aqui a gente tendo que concatenar com a
especificamento da coluna, certo? Gente, olha só, é importante que vocês entendam isso. E aqui eu posso fazer até uma indentação, tá? Para organizar, ficar melhor de entender, certo? Vou apagar isso aqui, por quê? Porque o de cima está pronto, depois eu só mudo os parâmetros, né? Fazer a duplicação das linhas. Então, Ctrl Shift D, duas vezes, criou as linhas, tá? Aí aqui a gente vai ter o nome, e aqui a gente vai ter a idade, certo? Pronto, gente, tá? Matou já a questão de consultar dados e distribuí-los em tabela, tá? O que que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos lá consultar aqui. Então aqui a gente já tem uma tabela e tal. Bacana. Aí, gente, ó, o que eu vou fazer agora, para deixar mais bonito, né? A gente já trabalhou isso também. A gente já trabalhou isso, mas vocês podem escolher colocar ou não, tá? Vamos adicionar o Bootstrap. Então, como adicionar Bootstrap 5 no HTML, certo? É o 3 ainda. Esse aqui é o 4, mas o 4 já é suficiente, né? Então, aqui ele mostra como que a gente inclui o CSS do Bootstrap e os JavaScript necessários. E aqui um index de forma geral. A gente pode usar esse index aqui, já tipo com a estrutura HTML, tudo certinho? Pode, tá? E eu acho que a gente vai até usar isso aqui. O que que a gente vai fazer? O que que a gente precisa fazer depois que a gente copiar esse código para lá para nossa página, né, para ficar padronizado? É colocar tudo que a gente construiu aqui dentro, no corpo, tá? Então, o código que está presente aqui no Sublime, tudo isso, ó, a gente coloca no corpo, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uns enter aqui, ó. Vou pegar lá o código todo, você, Ctrl V. Aí eu vou mudar algumas coisinhas aqui só, gente, olha só. Aqui eu vou colocar PTBR, já tá o TF8, belezinha. Aqui eu apago essa tag, eu não preciso disso, tá? Ela. E aqui eu pego todo o meu código já desenvolvido até o presente momento, Ctrl X, né, recorto e jogo ele aqui dentro, tá certo? Aqui eu faço uma indentaçãozinha. Aqui eu posso fazer assim para ficar mais código mais, tá? E aí vocês vão ver o seguinte, pessoal, ó, Ctrl S, tá? Já salvei. Quando a gente voltar lá, olha só como tá o design, o layout, né? Quando eu pressionar F5 vai mudar alguma coisa. Layout. Ó, já mudou um pouco o layout da tabela, tá certo? E aí, gente, tem uma tabela, uma classe de tabela que ela se chama Table Stripped, coisa assim. Então eu coloco aqui, aí a gente vai, aí é explorar o Bootstrap, tá, gente? Podem encostar no Google aí, por exemplo, Table Bootstrap 5. Clica aqui no primeiro link, tá? E aí, ó, eu quero pôr essa tabela que eu achei ela bonitinha, né? Eu poderia, por exemplo, só adicionar class table dentro da tag table. Olha só. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui, a gente tira esse border. Também pode tirar. Ctrl S, tá? Ó, vamos voltar lá e já atualizar. Aí a gente já tem uma tabelinha, né? Uma tabelinha mais bonitinha, tá? Aí, gente, eu gosto de usar a Table Stripped, que é essa aqui que tem essa, ó, essa classe. Porque ela tem marcações, ela tem assim, os títulos delas são em negrito, as linhas fazem esse coloridinho aqui. Então, o que que a gente faz? A gente simplesmente, ó, a gente já tem a table, né? A gente copia o table stripped, vamos lá, espaço, cola, certo?
isso a gente vai desenvolvendo um layout mais bonito no HTML, tá bom? Se está muito grande, eu vou diminuir ela. O que que eu vou fazer? Ó? Vou colocar um BR aqui. E vou colocar que ela tem... Vou colocar um id 90% só para a gente ver, né, a delimitação da tabela, como ela vai ficar, certo? Tá a respeito do id. Talvez eu colocando style vai, né? 80%. Agora sim, né? Deu uma... O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou voltar lá no banco. Lembra lá do insert? Vou colocar aqui Bruna, 25 anos, por exemplo. Fazer um insert. Só para a gente ver a linha colorida lá, certo? Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Por que que não está ficando negrito aqui, gente? Porque tem que seguir as regras lá do Bootstrap, que se não me engano, aqui, ó, é TH, tá? Na primeira linha de coluna, onde vai ter as colunas, é o TH, tá? E tem o TRID, né, que é de cabeçalho, né? Olha só. Então, cabeçalho, sempre a primeira linha vai ser as nossas colunas. Depois vem o T-bar, né, o corpo da tabela, e aí as linhas subsequentes. Vamos ver se só o TH resolve, tá? Então, Ctrl C, e, e. Vou colocar aqui, certo? Vamos ver se resolve aqui, se ele já vai pegar o estilo, né? Baliza, beleza. Já tá negrito, tá certo, gente? Bom, então, fizemos o que a gente fez naquela aula, tá? Agora vamos para o insert, porque vai, a gente precisa ganhar mais tempo, tá? Bom, uma vez que a gente tem o Bootstrap adicionado, a gente pode já criar um button, né? Vou colocar ele aqui na parte superior da tabela para você. E esse button, gente, ó, button, vou colocar assim, ó, adicionar novo usuário, tá? E esse button, ele pode ser um link, tá? Ele pode ser um link. A gente pode criar assim, ó, HF. Aqui a gente faz isso e pronto. Qual que é a pegada dessas 3 linhas de código aqui? Mandar esse cara para uma outra página que vai ser o adicionar, certo? E essa página, nós não criamos ela ainda, mas vai se chamar, vou colocar inserir, né? Inserir.php, tá? Vai ser esse nome. E aqui, gente, ó, vamos lá no Bootstrap de novo. E aqui a gente vai colocar buttons, tá? Buttons. Olha só a quantidade de buttons que a gente tem. Quero esses suces, tá? Então eu venho aqui no código, ó, pego carinha, tá? E, e, e mudo aqui, né? Coloco adicionar usuário, por exemplo, tá? Então, ó, Alt Tab, vamos lá ver como é que ficou. Adicionar usuário, tem ali um botão. Gente, aí é só vocês irem fazendo assim, ó. Viu que não tá legal, um espaçamento, mais, tá? Questão do design a gente vai pegando com o tempo, tá bom? Notem o seguinte, ó. Quando eu posiciono o mouse, vocês têm que ficar de olho aqui embaixo, no esquerdo inferior. Ele já mostra um link, né, tá? E esse link ele está indicando que vai para inserir.php. Localhost / inserir.php. Faz sentido isso? Não. Por quê? Porque o nosso projeto está dentro dessa página. Então a gente tem que copiar todo o link, por exemplo, né? Eu vou mostrar aqui desse jeito. Coloca aqui, ó. Agora sim. Localhost, aula tal, inserir.php. Isso é questões de navegação, coisa muito simples, tá? Então,
atualiza, aí a gente passa o mouse e agora sim está lá o inserir.php dentro da pasta do projeto. Vamos criar ele agora, tá? Então, Alt Tab, eu vou lá dentro da pasta e vou criar o nosso inserir.php, certo? Gente, esse inserir é muito simples, é basicamente um formulário, tá? Eu vou acelerar aqui o vídeo, vou acelerar a construção, eu vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, para aproveitar o código, Ctrl V, certo? Gente, o que que eu preciso desse código aqui? Olha só, apago tudo que eu tenho aqui, vai ficar só o body, tá? E esse body aqui eu vou começar com a tag form, tá? Form. E aí eu tenho parâmetros importantes aqui, dois, basicamente. Mas tem mais, né? E nós vamos usar são dois. O action e o method, tá? Para onde vai é o action. Nós vamos chamar de processar underline inserção.php. Ou seja, é a página que de fato vai fazer a inserção. E o método é o post, tá? Gente, aqui eu tenho. Eu vou colocar. Quais campinhos que eu vou colocar? Eu vou colocar um nome para. Um campo para nome, um para idade, um botão para submeter, bom? Para salvar. Então aqui eu vou colocar aqui um label, tá? Conforme o nome, tá? Embaixo eu vou colocar um input do tipo text. A classe dele é uma classe que a gente chama de form traço. Isso aqui é do Bootstrap, é para ficar estilizado, tá? Qual que é o name que eu vou usar? E isso é importante. Vou usar o name, nome, básico. Feito aqui. Vou fazer uma quebra de linha, tá? Vou Ctrl C, Ctrl V aqui para colocar o idade, tá? Eu coloco o idade, certo? Conforme a idade, certo? Aí eu vou passar um HR, que é uma linha na horizontal, e vou colocar um button. Acho que eu vou. Button, tá? Dessa vez sem o link, tá, gente? Por quê? Porque a minha intenção aqui é submeter o formulário. E aqui eu vou colocar um salvar, certo? Então, pausem o código, olha, o código que é esse. Isso aqui é um formulário, tá? Aqui a gente pode pôr um H1, um H2, por exemplo, a gente meio que estilizar, colocar um estilozinho, né? Ó, inserir novo usuário, certo? Então, Ctrl S. Gente, quando eu clicar aqui nessa página adicionar novo usuário, a página inserir.php já existe, então ela vai ter que aparecer aqui na tela, tá? Então, ó, adicionar usuário, aí tá aqui, inserir novo usuário. Por que que ela ficou assim bem nas extremidades? Porque aqui eu não estou estilizando ainda para ficar um quadrinho mais compacto. Mas podemos fazer isso agora. Basta a gente colocar assim, ó, um div e a classe dele é a container. Feito aqui. Aí eu faço a nossa indentação, dou um aqui. E aí, isso aqui, esse formulário já está dentro da div container. 5, aí ele já ganha um espaçozinho lateral, certo? Posso fazer dar uns BR aqui em cima? Posso, tá? É questão de estética mesmo, visual, só para a gente ver, né, o que está acontecendo na tela. Gente, nossa página gráfica está pronta, tá? Agora a gente vai fazer de fato a processar, quem vai inserir no banco. Vocês vão ver que simplicidade que é. Para isso a gente volta lá no qual que é o nome dela, ela não existe ainda, né? Então chama-se processar underline inserção. Vamos lá criar ela. Ó. Processar underline inserção.php.
E aí, gente, ó, Ctrl+C, Ctrl+V de novo. O que eu vou aproveitar? Vamos na index e vamos pegar isso aqui. Esse trechinho de Ctrl+V, tá? E a gente não pode tirar por enquanto. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Esse comando da linha 4, ele é o nosso comando de consulta lá na página index. A gente quer alterar para o comando insert, certo? O insert, ó, o insert é esse comando, correto? Então vamos pegar ele aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, certo? E a gente já, eu vou dar uma quebra visualmente mais, ver, né? Olha só. Aqui a gente tem a estrutura, né, com valores fictícios. Só que a gente quer pegar os valores do formulário e colocar de forma automática aqui, certo? Então, primeira coisa, apaga, apaga. Pronto. Como que a gente captura esses caras que estão vindo do formulário? Primeiro, vou criar uma variável que eu vou chamar de nome, igual $_post. Por quê, gente? Por que post? Porque está vindo do formulário via método post, certo? Então, do mesmo jeito que vem, você pega. Como você pega? Abre colchetes. Quando a gente usa colchete em variável, o que significa? Que é um vetor. Então, isso tudo aqui é um vetor. Qual chave que eu quero acessar? O campo, ponto e vírgula. Que campo nome que é esse, gente? Esse aqui, ó. Tá aqui. Aí eu vou fazer o campo idade, certo? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, ou então duplica a linha, tá? Só que aqui a gente muda de aqui, idade, certo? Gente, tá quase pronto. Olha só, o que tem que fazer agora? Pegou o nome, colocou aqui dentro, pegou a idade, colocou lá dentro. Simples, não é? Olha só que bacana. Aqui vai fazer o que, ó? Inserção, tá? E essa variável, aí eu vou passar a conexão que já está aqui dentro, feita, e depois eu vou fazer a consulta. Né? Quem que é a consulta? A gente pode alterar os nomes, tá? O importante é que o nome que tiver aqui tem que aparecer aqui, certo? Aí é bom que a gente faça um se, né? Se para verificar se a inserção deu certo. Como que a gente faz isso? If a gente testa se inserção. Gente, por que que um se no PHP ou em outras linguagens está sendo feito assim? Porque é o seguinte, quando você tem um resultado verdadeiro aqui, ele vem preenchido. Quando ele dá errado, vem alguma coisa falsa, o falso é vazio, tá? Então aqui ele fala, olha, se tiver alguma coisa aqui, faz o que está aqui dentro. Se não, né, mostra outra coisa, certo? Aqui eu quero simplesmente fazer o quê? Olha, registro inserido com sucesso, certo? Dessa forma aqui. Se não, else, falha, né? Falha. Tente novamente, certo? E aí, gente, eu preciso de um link para a gente voltar para a página que exibe os dados. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Como que eu crio o link? Ó, A, F. Lembrando, ó, tô dentro da... E posso trocar, gente, para aspas simples. Porque, olha só, troco para aspas. Porque tudo que tiver dentro da aspa simples, ele vai considerar como texto. E é isso que a gente quer. Então, aqui a gente faz a tag normal do HTML, tá? Quem que é a página inicial, gente? Nosso botão, tá? Post aula 0805. Ele vai para... Se a gente passar só isso aqui, parâmetro,
ele vai para index.php, certo? Já resolveu o nosso problema, tá bom? Gente, acabou. A inserção é isso. Olha só, captura dos campos. Vou até comentar aqui para vocês, ó. Captura dos campos. Montagem da string do comando para inserir, certo? Usando as variáveis dinâmicas, né? Aqui, de fato, o processa, né? A inserção acontece aqui. E aqui uma estrutura condicional bem simplesinha, tá, gente? Vamos ver se deu certo? Olha só. Aqui a gente precisa atualizar, né? Recarregar a página. Podem voltar? Pode, ó. Pode atualizar aqui também. Então, vamos lá. Adicionar usuário. Vou colocar Cauane. Cauane, 29 anos, por exemplo, tá? Salva. Submetendo o formulário. Página inserir. Type submit, tá? Submit é um tipo de botão que faz a submissão, tá? Então, F5 e tá de 29. Salva. Aí ele foi para processar inserção.php. Por que que ele está falando que não existe? Gente, está faltando aqui pastinha, ó. Então, nós precisamos colocar essa pastinha. Vamos voltar, né? E a gente coloca, como é que chama a pasta? Aula 085 barra processar inserção, tá? Então, na verdade, gente, eu acho que a gente tá tudo aí no erro. Vou dar um zoom menos aqui para vocês verem como ficou a tag do formulário completa. Aqui a gente vai conseguir levar esse pacote de dados, são só 2 dados, né? Mas é um pacote, a gente leva eles para a página que vai processar. Então, Cauane, idade 29, salva. Tá? Registro inserido com sucesso. Voltar para a página inicial. Cauane, certo? Adicionar, vamos colocar o Aleph. Idade 25, 28, por exemplo. Salva. Registro inserido com sucesso. Volta. Tá lá o Aleph, certo? Então, isso é a parte de inserção, tá, gente? Como nós temos mais 20 minutos de aula, vamos tentar fazer o delete, tá? Mas o importante é que vocês viram a navegabilidade, ó, a gente teve uma página de a index, que faz os dados, o inserir, que é o formulário HTML, muito, e o processar inserção, tá? Nós vamos voltar na index agora e trabalhar o seguinte. Index. Nós vamos criar uma quarta coluna que nós vamos chamar de ação. E essa ação, gente, vai ser a exclusão, tá? Vai ser basicamente um excluir, tá? Aí aqui, o que eu vou ter que criar, ó? Nós temos 3 colunas, né? Aqui a gente adicionou a quarta. Ó. Então aqui a gente vai adicionar a quarta aqui embaixo também, só que com porém. Aqui a gente vai ter que criar, eu vou apagar tudo para vocês. E aqui a gente vai ter que ter um códigozinho maior, tá? Vou criar com aspas simples, tá? E aí eu vou dar ó, assim, para ficar mais fácil a criação, tá? O que eu vou criar aqui, gente? Form action. A gente vai pôr para onde vai essa página, né? Vai ser para a página de... E o nosso método, o method, tá? É o post, certo? Aqui a gente fecha. Gente, o que eu preciso aqui? Coisas muito simples. Vou já fechar a form, tá? O que eu preciso aqui? Um botão que eu vou chamar de excluir e eu já tenho ele pronto. Pego aqui, coloco ele aqui. Só que, o que eu vou mudar aqui, gente? Ó, aqui eu vou colocar
excluir, tá? Ctrl S. Em vez de success, eu vou colocar um danger. Danger vermelhinho, tá? Aí a gente pega aqui, você, Ctrl V, certo? No lugar de success, eu coloco danger, tá? Isso aqui por si só já vai me dar visualização lá na index, ó. Ctrl S. Ah, tá. É porque tá fora do TD, tá? O que que faltou aqui então? Ó, TD e fecha TD. Para indicar que está dentro de uma coluna, certo? Então, Ctrl S, F5. Agora sim, entrou dentro da coluna, certo? O que está faltando aqui, gente? Ó, tá faltando só um campo do tipo hidden, tá? E aí ele é feito assim, ó. Vou aumentar aqui. Input type hidden, ou seja, oculto. O nome dele vai ser ID, certo? E o valor dele, gente, vai ser o quê? O valor dele, ó, já vou fechar. O valor dele vai ser o ID dinâmico que está aqui dentro desse cara, ó. Como que eu faço para colocar esse valor aqui dentro? Eu vou copiar do pontinho até o outro pontinho, porque aí a minha concatenação já está feita. Então, Ctrl C, V, tá? Só que tá faltando uma coisinha, ó. A gente, ó, mudou a cor da letra. E a gente tem que colocar aspas, certo? Agora sim tá funcionando, tá bom? Então, Ctrl S. Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês verem, ó. Alt Tab, atualiza aqui. Aqui, se a gente for der um botão direito, vir aqui em inspecionar, a gente abre este formulário aqui, por exemplo, ó. Tá lá o nosso hidden ID 1, certo? É o ID 1. Paulo Oliveira é o ID 1, tá lá, o ID 1, certo? Aí eu posso vir no, sei lá, aqui na Kawane, né? Aqui eu tenho um form, ó, vou abrir ele. Qual que é o ID da Kawane? O 4, o valor 4, tá certo? Tá certo. Tá vendo? Gente, aqui tá um passinho da gente concluir a exclusão, tá? Que a gente vai criar agora? A página de excluir, porque o que está pronto aqui está pronto já, né? A gente colocou um formulário, né, que está passando através de um botão de submissão, está passando o ID que a gente quer excluir, que é o que a gente precisa. Qual que é o nome da página que a gente vai criar? A gente criou uma processar inserção. Vai criar uma processar exclusão, certo? Então aqui a gente pega esse cara aqui, action, tá? Aí aqui vai ser processar exclusão, certo? Aí a gente cria essa página. Ctrl C, vai lá no nosso Ctrl V, pronto. Processar exclusão. Gente, é muito idêntico a questão do inserir com o excluir, tá? Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Colei o código. Só que eu preciso capturar esses campos? Não, gente. O que eu preciso é do ID para eu fazer a exclusão. Então, o que, que eu vou mudar? Eu excluo essa linha, chamo essa variável de ID e aqui de ID. Por quê? Eu preciso capturar o ID que está vindo aqui, ó. Olha o name aqui, ID, certo? Então, eu vou capturar ele aqui para fazer a exclusão. Qual que é o comando que eu uso? Ó, volto lá, pego o delete, Ctrl V. No lugar do 2 que está ali, que a gente estava testando no banco, o que, que eu coloco?
variável. E só isso, gente, olha só. Só isso. Aqui permanece a mesma coisa. Aqui eu posso mudar o nome, eu posso chamar de exclusão. Aí eu mudando aqui, eu posso aqui também. E a frase, né? Registro excluído com sucesso. E a gente coloca o link para voltar. Ou a gente pode colocar uma janelinha de aviso, voltar automático, depois que... Aqui a intenção é somente mesmo mostrar para você. Tá? Então, Ctrl S, vamos lá, recarregar, ó, vou excluir o Paulo Oliveira. Registro excluído com volta. Está excluindo todos os registros, tá? Vamos adicionar agora. Oliveira, salvar. Lucas, 8, salvar. E assim vai, gente, ó. Então a gente já tem uma consulta, uma super consulta, e a gente tem o adicionar pronto e a gente tem o excluir pronto. O que faltou? Faltou o editar. Acho que dá tempo da gente começar o editar, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar o editar, gente, como o link. Vamos lá na index. Esse button aqui, eu vou usar ele para button mesmo, né? Não vou usar Danger, vou usar Primary. Vou colocar aqui, editar, certo? Editar. Só que ele não vai funcionar como botão, gente. Ele vai funcionar como link. Então, a ref, igual, fecha. Dentada. E aqui eu fecho o meu A. Link, tá? Ctrl S. Vamos ver só como é que fica esteticamente. Atualiza, tá aqui, certo? Lá embaixo, ó, vocês estão vendo que tá passando só localhost. Embaixo, ó. O que eu preciso para editar um registro, gente? Da chave primária, ou seja, do nosso ID, tá? Eu tenho que passar. Como que eu passo? Vou pegar todo esse colo aqui, tá? E aí, gente, eu vou pensar numa página que vai ser a no editar PHP. Só que eu tenho que passar o nosso ID, certo? Então, eu vou colocar interrogação, que indica que vem algo depois, né, do endereço da página. Coloco o campo, que ele chama ID, coloco o sinalzinho de igual, e aí eu tenho que colocar o valor do ID de fato, né, para fazer a exclusão. O que eu vou fazer? Tá pronto aqui em cima. Copio da aspa simples até a outra aspa simples e coloco Ctrl C, certo? Pronto. Já tá ok. Então, Ctrl S, olha só. Atualizo, né? E o editar lá embaixo, ó, já tá passando o ID 4, já tá passando o ID 6, já tá passando o ID 7. O que a gente precisa agora, né? Vamos colocar, criar uma página que se chama editar.php, mas para isso eu vou fazer o quê? Vou copiar. A inserir, Ctrl C, Ctrl V. Muda o nome dela para editar, certo? Gente, na editar, lembrando que essa página, embora ela seja PHP, né, ela só tem HTML, por enquanto. Tá? Aí aqui a gente vai criar o PHP nela, tá? Vou até aumentar aqui. Então, abrimos a tag PHP, fechamos.
Como que a gente captura algo que vem via link? Usa o método get. Lembra lá que a gente tinha criado assim, ó, nome, recebe, underline, post? Agora a gente vai colocar get, certo? Dessa forma aqui. Quem que a gente quer capturar? Nosso ID. Que é o mesmo nome que está sendo passado aqui, gente. E, então vamos lá. Aqui eu vou chamar de ID também, certo? Então a primeira coisa que eu faço é essa captura, certo? Segunda coisa que eu faço é o quê? Aliás, pode até ser a primeira, né? Não, não precisa, gente. Precisa da conexão nesse. Não, precisa da conexão nesse momento. Require once para trazer o arquivo de conexão, tá? E pronto. Então eu tenho uma conexão, fiz a captura. O que, que eu vou fazer agora? Agora, gente, eu vou copiar lá do index, que já está pronto. Muito simples. Vou copiar a consulta, copiar essas duas linhas aqui, volto lá para editar, colo, certo? Só que aqui, olha só que bacana, eu não vou fazer um select simples. Vou fazer um select direcionando que eu quero consultar a linha específica, baseado no ID que eu estou recebendo aqui, certo? Então, qual que é essa cláusula? Where, vocês estudaram banco, né? Provavelmente deverão se lembrar, ID igual a ID que está sendo. Ou seja, isso aqui vai me retornar uma única linha, certo? Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso jogar essa linha, os resultados dessa linha no meu em um vetor e usar ali para baixo quando a gente for usar para preencher o formulário, modo automático. Então, vou criar aqui de novo o nosso while, tá? Vetor linha recebe MySQL fetch array, certo? Quem que eu preciso passar, certo? Resultado. Aí o que eu quero fazer é simples, ó. Eu quero guardar o ID. Preciso? Acho que não, porque a gente pode usar esse aqui. Então eu vou guardar o nome e a idade, né? Então, nome vai receber vetor linha na posição nome. E do mesmo modo, idade na posição idade. Então, isso aqui, gente, está sendo consultado no banco. Agora fica fácil. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa preencher esses caras aqui com esses valores. Para isso, a gente usa o PHP, né? Então, vamos copiar aqui o nome. E aqui a gente vai criar um campo, um parâmetro, né? Que é o nosso value. Dentro das aspas, vocês vão abrir a tag PHP, já fecha para não esquecer, e dar um echo nome. Só isso. Só que bacana. Ctrl C. Aliás, copia tudo, ó. Ctrl C, V. E vocês mudam para idade. Aí, gente, nós temos que passar um hidden, valor do ID, para fazer o salvamento desse dado, certo? O hidden a gente tem ele em algum lugar, já tá aqui. Put hidden. E aqui embaixo a gente Ctrl V. Então, o ID está sendo passado. Ah, lembrando, ó, não é o vetor linha ID, tá? A gente vai usar dessa vez o ID que está aqui, ó. A gente dá um Ctrl C aqui. Embaixo a gente coloca. Abre a tag PHP. Echo ID. Fechamos a tag PHP. Tá pronto, gente.
Agora, o que a gente vai fazer é só o editar, né, de fato, tá? Página editar. Para isso, a gente coloca assim, ó, aqui no processar inserção, a gente vai processar edição, certo? Ctrl S, e aí a gente vem na inserção, copia o código, Ctrl C, vai criar processar, aliás, processar edição.php, certo? Ctrl V. O que a gente precisa capturar? Tá faltando um campinho, né, para capturar agora. E ID, certo? Capturas de campos estão feitas? Estão. Aqui a gente vai mudar? Sim. A gente vai lá no banco, pega a instrução update, e volta lá. Vou ver, certo? A questão, gente, é a gente saber fazer automático, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é o ID. É alterar uma única linha, certo? O ID, certo? Por que isso aqui vai funcionar, gente? Porque está dentro do código PHP. O dollar $ID aqui vai funcionar como variável. O campo nome. O que eu tenho que colocar aqui? Cara, certo? Deixa eu ver. Vírgula. Qual o campo que eu quero alterar de novo? De novo não, o outro, né? É a idade. Qual? Nome, idade. Pronto. Gente, tá pronto o nosso sisteminha, ó. Registro alterado. Posso mudar aqui, ó, inserção? Posso. Colocar alteração ou edição. Tá? Então, coloca alteração, certo? Ctrl S. Vamos ver se funciona agora? Ó, atualiza. Vou editar. Olha, o Kawane, né? Então vamos colocar aqui Kawane vários underline e a idade eu vou colocar 22, tá? Vou clicar no salvar. Ah, depois tem que alterar isso aqui, gente. Em vez de inserir, vai ser alterar. Salvo, registro alterado com sucesso. Volta, tá lá Kawane e 22, certo? Então cumprimos a nossa meta aqui. Extrapolou 2 minutinhos só do tempo programado de 1 hora, tá? Vamos só fazer a alteraçãozinha para concluir o H1. Não, claro. Certo? Aqui a gente edita o Paulo Oliveira, em maiúsculo, por exemplo. Oliveira, 3 anos. Salvo. Oliveira, Cauane aqui. Né? Volta. Certo? Gente, fizemos as 4 operações básicas do sistema. A gente usou o select de 2 formas, né? Ele dessa forma e ele para fazer a preparação dos dados para o nosso update. Usamos ele dessa forma aqui, né? Select com cláusula where, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, é um vídeo, então podem parar toda hora, voltar, ó, não entendi isso. Mas é muito simples, ó. Uma página de conexão, né? Algumas páginas, essa interação com o usuário, né? Visual, e as páginas de processar. Tem jeito de fazer diferente? Tem, várias formas. Inclusive, eu podia fazer tudo isso que a gente fez numa página só que ia ficar muito pesado. Coisas mais adiante a gente vai ver, tá bom? Mas fazendo isso aqui, vocês vão aprendendo, né? Pelo menos o beabá aí da programação usando a linguagem PHP, certo? Então, até mais tarde.